Bom dia, alunos do estágio. Aqui é o professor Climar de Física. Tá, vamos começar aqui uma série de vídeos para resolver, conversar um pouco sobre a folha de atividade que foi passada para vocês lá quando vocês fizeram a matrícula. E essa é uma folha que serve já como estudo e preparação para a prova. Não sei se eu vou fazer um vídeo longo ou se vou fazer um vídeo separado para cada questão. Tá? Eu vou gravar tudo de uma vez só e depois daí eu decido. Mas a primeira questão aqui, ela é uma questão do primeiro ano. Tá. Vetor é um segmento de reta que define uma grandeza. Ele é composto por um módulo, direção e... Primeiro a gente tem que entender o que é um vetor, tá? Vetor é um segmento de reta, tá? Uma flechinha aqui, que ele representa uma grandeza vetorial. O que é uma grandeza vetorial? Por exemplo, velocidade, aceleração, força, peso. Tá? Toda uma grandeza vetorial ela sempre vai ter uma flechinha em cima dizendo que ela é um vetor. Tá? Por exemplo, massa é uma grandeza escalar. Tu fala que alguma coisa tem massa de 10 kg, tá, não é informação completa, tu não precisa saber mais nada além disso. Por exemplo, o vetor força, não adianta você só falar, vou aplicar uma força de 20 N nesse bloco. Tá, mas tu vai aplicar para onde? Tu vai aplicar aqui, tu vai aplicar aqui, aqui ou para cima, ou ainda na diagonal, tá? Então isso representa uma grandeza vetorial. Exemplo aqui, esse aqui é o meu vetor força e ele tem um valor de 20 newton, unidade de força. Tá, esse vetor aqui então ele tem uma origem e um destino, que é a pontinha da flecha aqui. Esse vetor ele pode ser classificado em três partes: em módulo, direção e sentido. Módulo aqui é o valor dele. O valor desse vetor aqui, 20n. A direção dele, a direção é dada pelo corpo do vetor. Nós temos a direção horizontal, temos a direção vertical e podemos ter um vetor ainda diagonal. Então essa direção aqui, ela é horizontal. O sentido desse vetor é dado pela pontinha da flecha aqui. Esse vetor aqui, se você levar em conta o eixo x e y, aqui para cima é y, x. Aqui é positivo, aqui é negativo, positivo e negativo. Tu pode falar que esse vetor aqui, então, como ele está apontando para o positivo do x, tu pode falar que ele é um vetor positivo. Ou ainda, tu pode falar que ele é um vetor para a direita. Ou tu pode usar como exemplo, como base ainda, norte, sul, leste, oeste. Tá? Então tu pode falar também que esse é um vetor para leste. Tu não precisa usar os três, tá? Um dos três já tá bom. Tu pode um vetor positivo, ou tu pode falar que ele é para a direita, ou tu pode falar que ele ainda é para leste. Tá? Então, vetor aqui, voltando à nossa questão, um segmento de reta que define uma grandeza. Ele é composto por um módulo, um valor, uma direção que é horizontal e vertical e um sentido. Tá? E a correta letra B. Um valor não, porque o valor é o módulo. Uma unidade não. Uma grandeza não. Uma força também não. Tá? Essa é a primeira questão da folha de primeiro ano.
Deixa eu copiar aqui agora e colar a questão 2 do primeiro ano. Tá. Vamos arrumar aqui. Um carro percorre 200 metros em 250 segundos. Sua velocidade média é d. Temos que entender que a velocidade média a gente tira lá da equação de que é a distância é a velocidade por tempo. Então a gente parte dessa equação aqui e a gente descobre então que a velocidade média de alguma coisa é a distância total dividido pelo tempo total. Tá, então se tu tem um móvel lá que saiu numa velocidade, depois ele aumenta a velocidade, depois ele mantém essa velocidade, depois ela diminui, depois ele para e diminui mais, tá? A velocidade média significa que a gente entende que esse móvel aqui que percorreu uma distância com várias velocidades diferentes, a gente acha uma velocidade equivalente, como por exemplo aqui. Isso aqui seria a minha velocidade então com o meu mouse aqui. Tá. Isso aqui seria a velocidade média equivalente a toda essa variação de velocidade aqui que esse móvel sofreu, tá? É como se em vez de tu andasse, aumentasse a velocidade, depois diminuísse, tu percorresse a mesma trajetória, mesma distância com a velocidade fixa. Isso aqui é uma velocidade média, então ela é a distância total que tu percorreu dividido pelo tempo total que você demorou para percorrer essa distância. Então aqui é a velocidade média, tu quer descobrir a distância, tá te dando aqui ó, 200 metros, 2.000 metros, e o tempo que você demorou para percorrer foi 250 segundos. Tá? Então tu aplica aqui a equação de velocidade, 2.000 dividido por 250, pode cortar aqui um zero, fica 200 por 25, que isso vai te dar 8 metros por segundo. 2.000 metros dividido por 250 segundos vai te dar uma unidade de metro dividido por segundo. Tá? Então aqui a resposta da segunda é a letra A. 8 metros por segundo. Temos também a velocidade, nesse caso aqui deu metro por segundo, mas se tu tivesse uma velocidade, uma distância em quilômetro e um tempo em horas, a unidade da tua velocidade média seria quilômetro por hora, que a gente mais utiliza no dia a dia, tá? Vamos para a próxima questão então. Eu vou abrir aqui, vou tirar um print da questão 3. A questão 3 ela é sobre referencial de movimento. Tá, vou copiar aqui. Eu vou colar aqui. Você está sentado numa parada de ônibus, tá? Você está aqui uma parada. Tá aqui o banco, você está aqui sentado numa parada de ônibus, tá? Em sua direção vem um ônibus. Esse ônibus tem
um motorista e um passageiro. Então aqui temos o motorista aqui e aqui atrás temos um passageiro parado. Tá. Em relação aos referenciais de movimento. Interessante aqui, ó. Em física, para te falar se alguma coisa está parada ou está em movimento, tu tem que relacionar ela com alguma outra coisa. Então, por exemplo, eu estou parado em relação a, por exemplo, aqui, ó, a essa calculadora. Tá? Se eu vou deixar ela aqui do meu lado, e aí conforme o tempo passa, a gente vai manter sempre a mesma distância, então em relação à calculadora eu estou parado. Mas se tu falar em relação ao Sol, bom, em relação ao Sol estou em movimento, porque eu estou percorrendo uma distância conforme o tempo passa, né? Em volta dele. Então olha só, aqui é a primeira que diz: o motorista está em repouso em relação a você. Se esse ônibus aqui está vindo em direção a mim, conforme o tempo passa, a distância entre nós diminui, né? Então, em relação a mim, ele não está parado, ele está em movimento. Então, a primeira aqui é errada. Ó, o passageiro está em movimento em relação ao motorista. O motorista está sentado dirigindo e o passageiro está sentado lá no fundo. Conforme o tempo passa, a distância entre os dois, ela permanece a mesma, né? Não permaneceria a mesma se de repente esse passageiro estivesse caminhando em direção ao motorista. Mas como ele está parado, então nossa B aqui ela também está errada. Porque o passageiro não está em movimento, o passageiro está parado em relação ao motorista. O passageiro está em repouso em relação ao motorista? Nesse caso, sim, porque ele está sentado e o motorista também está sentado. E a distância entre eles não muda conforme o tempo. Então, C é a alternativa correta. O passageiro está em repouso em relação a você? Não está em repouso, porque ele está dentro do ônibus e o ônibus está chegando até mim e a distância vai diminuindo conforme o tempo. Então ele não está parado, ele está em movimento em relação a mim. Você, o motorista e o passageiro estão em repouso. Tá, eu não posso afirmar isso, porque primeiro eu não utilizei nenhum referencial aqui. Então essa resposta aqui ela também está errada, por também eu não ter posto um referencial para dizer que nós três estamos parados. Tá, então aqui a 3, alternativa C, o passageiro está em repouso em relação ao motorista. Repouso. Em relação aqui a essa pessoa aqui na parada, o motorista está em movimento e o passageiro está em movimento. Em relação ao motorista aqui, a pessoa está em movimento e o passageiro está parado. Em relação ao passageiro, o motorista está parado e a pessoa aqui está em movimento, tá? Então, movimento em física é algo relativo. Você pode falar que algo se move ou não, se tu relacionar isso com outra coisa, tá? Tá, gente, a questão... Vamos ver aqui a questão 4. No movimento circular uniforme, se o motoqueiro no globo da morte girar com frequência de 30 RPM, seu período de rotação será D. Tá, primeiro de tudo a gente tem que transformar a rotação por minuto em rotação por segundo, no caso, frequência. Para isso a gente tem que lembrar que 1 minuto tem 60 segundos. Então, se ele dá 30 rotações por minuto,
para mim descobrir por segundo isso, a rotação, eu faço 30 dividido por 60, que vai dar uma frequência de 0,5 Hz. Aqui. Ou seja, em 1 segundo ele dá a meia volta, tá? Em 1 segundo ele, digamos, ele para aqui. Em 2 segundos ele dá uma volta completa. A pergunta aqui é: o período de rotação será d? O que a gente descobriu aqui é a frequência. Zero vírgula cinco Hz. A gente transformou a frequência de 30 RPM para 0,5 Hz, rotações por segundo. Aí no caso ele está perguntando qual o período. A diferença entre frequência e período é o seguinte: a frequência é número de volta por segundo. Tá, então aqui a gente descobriu que ele dá meia volta por segundo. O período é o tempo que leva para uma volta. Então a gente pode, sem cálculo aqui, a gente já pode responder essa 4 aqui. Ó, se a frequência de 0,5 quer dizer que em 1 segundo ele vai aqui até aqui em cima. Em 1 segundo. Isso é meia volta. Uma volta completa, que é o período que está perguntando aqui, vai ser quando ele fechar o círculo aqui embaixo. E ele vai demorar também 1 segundo para isso. Então a gente pode descobrir aqui que ele vai demorar 1 mais 1, 2 segundos para dar uma volta completa. Então aqui é o período 2 segundos. Matematicamente dá para resolver isso também. A frequência, a relação entre período e frequência matematicamente é frequência igual o inverso do período, e o período, representado pela letra T, é o inverso da frequência. Se a frequência é 0,5, o período vai ser 1 dividido por 0,5, que vai dar 2. Matematicamente a gente prova que é 2 segundos, e aqui no desenho a gente também prova que é 2 segundos, porque em 1 segundo ele dá meia volta. Para dar a volta completa, então vai mais 1 segundo, 2 segundos. Então aqui a resposta correta, a letra A. Tá? Vamos para a questão 5 do primeiro ano. Quatro pessoas, A, B, C e D, fizeram a competição de cabo de guerra. Tá. Então aqui, o cabo de guerra. A e B puxavam para a esquerda. Tá, então eu vou desenhar aqui a pessoa A e a pessoa B. A C e D puxavam para a direita. Tá, então aqui a pessoa C e aqui a pessoa D. E aqui é o ponto 0.
onde inicia o cabo de guerra. Sendo as forças das pessoas A, B, C e D, respectivamente 12 newton. Então, o A aqui, 12 newton. O B, 26. O C puxava com a força de 20 e o D puxava com a força de 16. A pergunta é, qual dupla vai ganhar essa competição aqui? Como é que a gente pode resolver isso? Isso é soma vetorial, né? A primeira questão falava de vetores e essa aqui é uma aplicação direta de vetores. Como que tu vai resolver esse problema aqui? Primeiro, tu simplifica todo esse desenho. Se a pessoa A e B estão puxando para o mesmo lado, dá para a gente somar a força das duas, né? Então fica 26 mais 12, 38 newton. Então aqui o AB vai ficar com 38 newton de força somando, puxando para cá. Eles estão somando as forças porque eles estão no mesmo sentido aqui. Por outro lado, aqui a gente tem o grupo, o C e o D. Para cá. Vou fazer a mesma coisa para esse lado. São duas pessoas e eu vou somar a força das duas. Então fica 20 mais 16, 36. Então a pessoa C, o grupo C e D, vai ter uma força de 36 newton. Se A e B estão fazendo uma força de 38 newton para cá e C e D 36 newton para cá, quem que vai ganhar? Quem faz a maior força, né? Quem vai ganhar então vai ser o A e o B. Então aqui A e B ganha. Aqui fala que é C e D, está errado. C e D está errado. E não haverá empate. O único jeito de haver empate, se aqui fosse 38 e aqui 38. Ou aqui 36 e aqui 36. A e B com 6 newton a mais de força do que CD, ou AB 2 newton a mais de força do que CD. Se esse lado aqui está puxando com 38 e esse lado aqui está puxando com 36, a força resultante aqui vai ser 38 menos 36, que vai ser de 2 newton. Tá? Força resultante digamos, vai ter 2 newton a mais desse lado, que vai ser a força resultante de todas essas 4 pessoas aqui. Tá? Então a resposta à letra E, AB com 2 newton de força a mais do que C e o D. Tá? Essas questões do primeiro ano. Aí no próximo vídeo a gente trabalha as questões do segundo e o próximo no terceiro ano.